Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, mais uma sexta-feira que estamos juntos, né? Então, eu quero pedir a Deus que Deus nos abençoe, derrame da sua graça sobre as nossas vidas, nos dê conhecimento, sabedoria para nós suportarmos, aguentarmos e passarmos por esse processo que nós estamos passando, processo de Covid, certo? Mas eu creio e acredito que Deus ele vai nos fortalecer, certo? A nossa aula de educação física de hoje, nós vamos continuar falando sobre os jogos, só que desta vez nós vamos falar sobre os jogos de precisão, certo? Então vamos para o nosso estudo. Então, meus queridos alunos, nós estamos mais uma sexta-feira, né? Mais uma sexta-feira de trabalho, mais uma sexta-feira de estudo. Nós estamos na nossa terceira aula de educação física. Hoje é 5/3/2021, né? Hoje nós vamos falar sobre esporte. Vamos continuar nessa temática, né? Na nossa terceira aula já falando sobre esporte. A habilidade de conhecimento também, nossa habilidade é a terceira que nós estamos fazendo, continuando desde a primeira até agora, que é identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas, doping, corrupção, violência, etc., e a forma como as mídias os apresentam, né? E nós vamos, nosso objetivo específico, né, são as transformações históricas do fenômeno esportivo. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os esportes de precisão, certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre os esportes de precisão, tá certo? Mas, na verdade, antes de nós começarmos a falar sobre os esportes de precisão, vamos ver aqui um pouco um relato sobre o que é esporte. Na verdade, o que é esporte, né? O esporte faz parte da cultura corporal da humanidade há muitos e muitos anos. Ele não surgiu em um passe de mágica, é resultado de um longo processo de transformação que ocorreu durante a história. Então, meus queridos, né? Hoje, o esporte ele é bastante conhecido. Hoje nós temos vários tipos de esporte, nome de esporte, mas antigamente não surgiu de repente, não foi agora. Há muito tempos atrás, o esporte já era praticado, era uma cultura corporal da humanidade. A humanidade já utilizava desse tipo de esporte, usava da cultura corporal, certo? Claro que com a evolução do tempo, foi passando-se outros tempos, foi se modernizando os tempos, aí começaram a surgir outros esportes, começaram a ficar mais conhecido alguns esportes, né? No entanto, estudos apontam que o termo esporte só aparece no século XV, né? Na Grã-Bretanha, ou seja, para você ver, né? Há muito tempos atrás, alguns anos atrás, já praticavam-se essas artes culturais, essa parte da cultura corporal, né? Já era praticado o esporte. Só não tinha aparecido ainda, era o nome de esporte, que isso só veio aparecer no século XV, na Grã-Bretanha. Então, a partir daí, foi que essa palavra esporte ela começou a se desenvolver, ela começou a vincular, ela começou a ganhar nome, a ganhar espaço no continente, no planeta, em todos os cantos. As pessoas usavam essa palavra para referirem-se aos jogos que passaram a ter as suas regras determinadas por instituições organizadoras, associações, federações, confederações, etc. Então, assim, antigamente, como era que era o nome? Era jogos. O pessoal não tinha esse nome esporte, era jogo. Era jogo, tinha diversos tipos de jogos. Muito tipo de jogo tinha antigamente. Só que a palavra esporte só foi surgir quando? No século XV, na Grã-Bretanha, né? Aí foi que começou a surgir o nome de esporte quando começaram a transformar, né? Quando começaram a fazer as organizações, as associações, as federações, as confederações, quando começaram a organizar mais os jogos, aí passaram a chamar de esporte, né? Que isso aconteceu somente no século XV, né? Então, podemos dizer que estamos falando de um fenômeno que envolve, entre outras características, né? Então, o esporte não é uma coisa simples, né? O esporte é uma coisa que surgiu para revolucionar, para nos trazer prazer, para nos trazer alegria, para nos fazer nós nos divertirmos, né? Então,
É assim, tem algumas características do esporte, né? Uma das características do esporte é a comparação do desempenho dos participantes. Então, quando você olha naqueles Jogos Olímpicos, ou então olha em qualquer tipo de jogo, o que é que vai acontecer? O desempenho dos participantes. Aquele que tiver melhor desempenho, aquela equipe, aquele grupo que tiver melhor desempenho, é que vai conseguir chegar no topo, vai conseguir vencer, né? Então, uma das características do esporte é a comparação do desempenho dos participantes. E outras são as regras estabelecidas por instituição. Cada esporte, cada confederação, cada associação, ela tem as suas regras, seus comandos, como ele quer que aconteça, como eles querem que deixe que acontecer, né? Por exemplo, a confederação aqui do Brasil, né, de um esporte do Brasil, já fora do Brasil já é outra. Então, assim, são duas características que estão dentro do esporte, que é o desempenho dos participantes, a comparação do desempenho dos participantes e as regras estabelecidas por instituição. Cada instituição estabelece a sua regra, né? O esporte se expressa por meio de centenas de modalidades, como o basquete de cadeira de roda, o nado sincronizado, o handball, o sumô, o salto ornamental, etc. São tanto os esportes que tem, são muito. Você, assim, se você observar, eu acredito que você já chegou a assistir a alguns Jogos Olímpicos, são tantos esportes que a gente assim, mas existe esse esporte? Então, centenas de modalidades. Centenas de modalidades. Então, o esporte hoje, ele é fundamental. Ele é fundamental na vida do ser humano. Ele é muito importante. E tem para todo mundo, para cada pessoa tem um estilo do esporte. Alguns gostam de futebol, outros gostam de karatê, outros gostam de atletismo, outros gostam de vôlei, de handebol. Tem uma variedade de esporte, né? Então, há várias formas de classificá-los e alguns estudiosos fazem assim, ou seja, os esportes eles são classificados de várias formas. Por exemplo, tem o esporte de marca, tem o esporte de precisão, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? Tem o esporte de invasão, tem os esportes técnico combinatório, tem os esportes de rede, parede, tem os esportes de campo e taco, tem os esportes de combate. Então são tantos os esportes que tem, são inúmeros. Tem esporte para quem quiser praticar, certo? Mas só que o de hoje nós vamos trabalhar, nós vamos estudar sobre os esportes de precisão, certo? Mas vamos saber o que é o esporte de precisão. Sobretudo, não podemos esquecer que ele é um direito de todos os brasileiros. Portanto, fique ligado e o exerça. Então, assim, pessoal, é muito bom praticar esporte, certo? É muito bom. Uma corrida, jogar bola, jogar vôlei, handebol, karatê, certo? Atletismo, são tantos esportes e é bom à saúde, faz bem para a saúde, né? Nós somos brasileiros e a cara do brasileiro é o esporte. Pronto, esse aqui é o esporte que nós vamos ver na aula de hoje, né? O esporte de precisão, né? Na verdade, o que é esporte de precisão, né? São as modalidades esportivas em que o objetivo são arremessar, lançar, visando acertar um alvo que se encontra parado ou em movimento. Então, o esporte de precisão. O que é, na verdade, o esporte de precisão? São aquelas modalidades esportivas em que os objetos são arremessados ou lançados visando acertar um alvo que está parado ou em movimento, certo? Ou seja, todo esporte que acontece isso, tem um alvo parado e alguém lança, arremessa alguma coisa para acertar nesse alvo, ou ele parado ou ele em movimento, aí eu tenho um esporte de precisão, certo? Ou seja, os esportes de precisão são aqueles cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível de um alvo ou atingi-lo, certo? Então, esporte de precisão, que já nós vamos ver alguns exemplos de esporte de precisão. O que importa é que nesse momento você entenda que o esporte de precisão são aquelas modalidades onde são lançados ou arremessados alguns objetos, certo? Visando acertar um alvo em movimento ou parado, tá certo? Você se lembra de que uma das características do fenômeno esportivo é a comparação do desempenho entre os participantes? Então, só lembrando que uma das características, certo? Uma das características do esporte
é a comparação do desempenho entre os participantes, que também é uma característica do esporte de precisão, certo? Então, nos esportes de precisão, geralmente você vence aquele que conseguir acertar o alvo com menor número de tentativas ou que conseguir aproximar mais o objeto arremessado, lançado do alvo. Então, claro que tem as regras, né? Tem as regras para se exercer esse esporte de precisão. Mas o objetivo é o quê? Quem é o campeão? Quem é que ganha? Aquele que aproximar, né, o objeto mais perto do alvo ou acertar no alvo, né? Os esportes de marca são aqueles que o atleta precisa bater um determinado valor para se consagrar ao vencedor. Por exemplo, medidas de tempo ou posições. Só que assim, o esporte de precisão ele é um pouco diferente do esporte de marca. Esse esporte de marca a gente vai ver em outra ocasião. Agora nós vamos trabalhar somente o esporte de precisão. Na próxima aula, quem sabe, nós vamos falar sobre esse esporte de marca, certo? Então o esporte traz alguns benefícios. O esporte de precisão ele traz alguns benefícios para o ser humano, tais como concentração, socialização com o concorrente, memória na habilidade de mira, desempenho na coordenação motora. Então, tipo assim, alguém diz assim, esporte, praticar esporte, isso aí não traz nada de bom. Traz sim, viu? Praticar esportes traz algo de bom para nós, certo? E esse esporte de precisão, ele traz benefício. Ele traz o quê? Como foi falado aí, a concentração, ele traz a socialização com o concorrente, ele melhora a nossa habilidade de mira, ele melhora o nosso desenvolvimento na coordenação motora. Então, assim, ele é muito importante para o desenvolvimento social, psicológico do ser humano, certo? O esporte de precisão. Aqui eu tenho alguns exemplos, irmão. Tem alguns exemplos, meus queridos alunos, de esporte de precisão, certo? O arco e flecha é um esporte de precisão, certo? Tem um alvo lá e a pessoa vai arremessar a flecha. Aquele que conseguir acertar no centro é o campeão, certo? Nós temos também o dardo de salão, que é esse da segunda figura aí, que tem um alvo, você lança ele com a mão para ver quem chega mais perto do alvo, né? Nós temos o golfe, que não tem uma imagem aí, mas o golfe ele é um esporte também bastante praticado, certo? Nós temos o bocha. O bocha é esse da quadra aqui onde tem a quadra laranjada aqui onde tem duas pessoas jogando, certo? Nós temos o tiro, ok? Nós temos o tiro-alvo de revólver, de pistola, alguma coisa. Nós temos o lance de dardo, ou seja, são muito esporte de precisão. Só lembrando que o esporte de precisão é aquelas modalidades, né? Aquelas modalidades onde é lançado um objeto com o objetivo de se aproximar ou acertar no alvo, ele estando parado ou ele estando em movimento. Então, nós temos esporte de precisão, tá certo? Então, meus queridos alunos, agora nós vamos para a atividade. Nós falamos aí sobre um pouco da história do esporte, um pouco da importância do esporte para a vida do ser humano. Qualquer coisa você pode voltar no vídeo e ver lá atrás, falando sobre esporte, os slides. Nós falamos sobre esporte de precisão, certo? Que é o esporte onde as modalidades, né? As modalidades esportivas, ela tem como objetivo pegar um objeto e lançar e acertar no alvo que esteja em movimento ou parado, né? E assim, nós vimos alguns tipos de esporte de precisão. Agora é a hora da atividade escrita, certo? A hora da atividade escrita. Então, primeira questão, você vai dizer o seguinte: diga onde e quando os estudiosos apontam que surgiu o termo esporte. Você vai lá no slidezinho, lá está dizendo onde e quando os estudiosos apontaram que surgiu o termo esporte. Segunda questão, segundo os estudiosos, como pode ser classificado o esporte? Também você vai lá no slide, viu? E vai ter dizendo como pode ser classificado os esportes, só lembrando que o esporte de precisão é um tipo, né? Você vai lá e vai ver. E terceira questão, que é esporte de precisão, você vai lá também, vai observar lá e ver o que é um esporte de precisão, certo? São aquelas, só repetindo, o esporte de precisão são aquelas modalidades
cujo objetivo é lançar um objeto e esse objeto alcançar ou se aproximar mais perto de um alvo que esteja parado em movimento. E a quarta questão, quais os benefícios que o esporte de precisão trazem para o ser humano. Também você vai ver o slide e lá vai dizer quais são os benefícios que os esportes de precisão vai trazer para o ser humano. Essa aqui é a atividade escrita. Nós temos a atividade lúdica. Que atividade lúdica é essa? Como é que você vai fazer? Eu vou estar colocando um videozinho, certo? Ou um cidadão aí mostrando uma atividade bem interessante, uma atividade lúdica bem legal. Ele vai mostrar aí um jogo, um esporte de precisão bem interessante. Você vai confeccionar, é bem simples, você vai só utilizar tampa de garrafa PET, grampeador, vai ser bem simples, você vai ver o vídeo, você vai praticar e você vai mandar esse vídeo, certo, para mim, ou então bater uma foto, você jogando, fazendo essa brincadeira com a sua família, tá certo, meus queridos? O mais agora é com vocês, certo? Lembrando, não esqueça de bater a foto da atividade e mandar para o grupo do WhatsApp. Então, essa semana, o nosso esporte foi de precisão. Pronto, meus queridos alunos, então agora é com vocês, certo? Se for necessário, assista o vídeo 2, 3 vezes, certo? Nosso conteúdo de hoje, nós falamos sobre esporte, precisamente sobre o esporte de precisão. Nós temos aí duas atividades, uma escrita que você vai copiar no seu caderno, vai responder, vai ter uma fotinha, mandar no grupo do WhatsApp, tá certo? E nós temos a atividade lúdica, que você vai assistir o vídeo que eu mandei para você aí, você vai confeccionar o seu material, é simples, você vai precisar só de pregador e de uma tampinha de garrafa PET, vai praticar, ou você manda para mim da segunda atividade o vídeo, ou então uma foto, tá certo, meus queridos? Mais que Deus possa vos abençoar profundamente, que vocês tenham um bom final de semana, e não esqueça, mande as atividades para o grupo do WhatsApp. Um abraço, professor Valdeon, tchau.